dia! Estamos mais uma vez de volta para o estudo do nosso segundo tópico, continuando a nossa lição, um apelo à entrega total. O tópico de hoje traz um título intrigante: o custo do serviço. Na página 52, se você ainda não abriu sua lição, abre para acompanhar com a gente. Você já ouviu aquela expressão que tudo tem um preço? Pois é, quando se fala em chamado, não é diferente. Existe também um preço, existe um custo. E é sobre esse preço, esse custo, que nós vamos estudar no tópico de hoje. O que aconteceria, estou lendo a pergunta A, o que aconteceria se os seguidores de Cristo divulgassem o Evangelho? As palavras que Cristo falou aos discípulos, que estão escritas em Marcos 13, versos 9 e 12, diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Palavras tristes, né? Mas é a realidade do que irá acontecer quando os seguidores de Cristo pregarem o Evangelho com a firmeza que se exige. Quando nós formos fiéis em corresponder ao chamado de Cristo, divulgando a sua palavra e o seu Evangelho por onde passarmos, não demorará muito e a perseguição se levantará. A segunda parte da pergunta diz assim: como a história se repetirá? Eu vou ler com você o segundo parágrafo da nota, que responde de forma bem clara aquilo que a pergunta exige. Olha só. Chegará o tempo em que seremos levados perante concílios e perante milhares por causa do seu nome, e cada um terá que apresentar a razão da própria fé. Então, quando nós estivermos desempenhando o nosso papel, o papel verdadeiro para o qual fomos chamados, aí sim a perseguição se levantará. E seremos levados perante tribunais, perante grandes concílios, para falarmos a razão da nossa fé. Na pergunta B, nós lemos o seguinte: quando formos chamados a testemunhar perante outros, que certeza temos? Essa pergunta ela traz dois textos, um do Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 11, e o outro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 19. Em ambos os textos, nós entendemos que Cristo ele se abriu para os discípulos e disse: olha, quando vocês forem levados para testemunharem, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Não se detenham ou fiquem ansiosos em escrever um discurso com palavras talvez bonitas, uma linguagem formal para se dirigir a essas pessoas. Não se preocupem com isso, porque quem vai falar por vocês é o Espírito Santo. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que vocês têm na memória. Isso é uma parte interessante dessa pergunta, queridos, porque o Espírito Santo ele vai lembrar. A gente só lembra daquilo que está guardado na memória. Por isso que hoje nós somos convidados a armazenarmos conhecimento. E como que nós vamos fazer isso? Reservando o tempo diário de consagração e comunhão com Deus. Precisamos estudar a sua palavra, precisamos estudar os princípios da nossa fé, para que no tempo certo, quando formos chamados a testemunhar da nossa fé, o Espírito Santo possa nos fazer lembrar de tudo o que nós já temos estudado. As 3 últimas linhas da nota nos falam o seguinte:
Deus lhes resplandecerá na mente o conhecimento obtido pela busca cuidadosa das Escrituras no exato momento em que isso for necessário. O fato de estarmos com Cristo não nos isenta de perseguições e provas. Pelo contrário, é aí que elas chegam com força, mas a segurança que temos é que a vitória nos será certa. E na pergunta C, nós vamos relembrar as palavras de Cristo, nos dando uma promessa específica para o tempo que vivemos hoje. Olha só. Embora sejamos odiados de todos os homens por causa de Cristo, que promessa ele deu a todos os seus seguidores? Marcos 13:13. O que está escrito em Marcos 13:13, queridos, é uma promessa maravilhosa. Repita comigo onde você está. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Há uma promessa para aqueles que perseverarem no caminho de Deus, para aqueles que perseverarem atendendo o chamado do Mestre. Anota, ela é muito linda e eu vou ler para você. A obra da salvação não é uma brincadeira de criança da qual se possa participar e abandonar a bel prazer. É a firmeza de propósito, o esforço incansável que finalmente conquistará a vitória. É aquele que persevera até o fim que será salvo. São os que pacientemente continuam fazendo o bem que receberão a vida eterna e a recompensa imortal. Guarde esse pensamento nesse dia. Ficamos por aqui, o nosso tópico de hoje, e pense sobre o que nós conversamos. Estudo da Palavra de Deus, comunhão e oração é a nossa necessidade diária. Até amanhã!